Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Que bom que você está aqui prestigiando mais um episódio dessa, acho que é o 21º já que a gente está, William. E queria já aproveitar nesse início de episódio pedir para você se inscrever no canal do Podizagem, compartilhar com o seu liderado, com o seu líder, com o seu par, com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse tipo de conteúdo. A gente fala aqui sobre histórias interessantes de pessoas que aprenderam coisas novas durante a vida. A gente fala sobre aprendizagem para a vida toda, né? Então, sempre relembrando que o nosso lema, ou o nosso tema essencial é esse. Há 30 anos atrás, quando eu era criança, as pessoas tinham uma expressão que eu sempre repito assim, nos episódios, né? O que você está fazendo? Não, eu já terminei os estudos, agora eu estou procurando emprego. Era bem comum isso, né? Tu ouvia essa expressão, eu terminei os estudos. Agora a gente tem um outro paradigma, né? Então é sobre isso que a gente fala aqui no Podizagem de uma forma geral. E eu estou aqui com um amigo que vocês já conhecem de todo o episódio, o William Palma, e eu vou agora pedir para o William se apresentar. William. Olá, e eu já quero, antes de saber o nome e de quem a gente começa sempre com aquela dinâmica que a pessoa não se apresenta pelo nome e por onde ela está nesse momento, mas sim começa contando uma história marcante da sua vida. Então, vou pedir para o nosso convidado, mais do que especial, contar um pouquinho para a gente uma história, ou contar uma história de vida que foi muito marcante, e depois ele compartilha o nome e qual a jornada dele atualmente. Então, vamos lá. Uma história que eu penso que é interessante compartilhar, que envolve aprendizagem, envolve desafios, que me veio aqui rápido na memória, foi uma história que eu creio que foi em 1985, 86, já faz algum tempo, 95, e ela envolveu uma regata. Existe em Santa Catarina uma regata chamada Volta à Ilha, que é uma regata comemorativa. Os barcos naturalmente dão a volta à ilha, é bastante festejada aqui para os velejadores e a comunidade náutica. E nessa época aconteceu da gente vir treinando e estudando para ser mestre armador, capitão armador. Tinha o barco, a gente ia correr essa regata, tudo em condição normal de temperatura e pressão, sendo que os mecanismos de previsão de tempo não eram tão acurados quanto são hoje. Então, a gente entender as mudanças de clima não eram tão triviais. A gente não tinha a tecnologia que tem hoje, como o IND, como o próprio o INMET, né? Os radares não eram tão sofisticados. E durante essa regata, eu lembro que Florianópolis, a gente via a ilha, estava perto do Ribeirão da Ilha, para quem conhece, vai da ponte até ao lado sul da ilha. O tempo simplesmente ficou preto. Nuvens carregadas, uma virada de tempo muito rápida. E eu lembro que a tripulação, todos eram amigos de faculdade na época, todos começaram a entrar em desespero, né, porque a situação bastante desafiadora. A gente recebeu um rádio dizendo que a volta tinha sido cancelada, recomendavam que se aterrassem os barcos, ou seja, a gente parasse. E na prática a gente não tinha muito essa opção, porque a gente já estava em pleno desenvolvimento ali da velejada. Não seria tão seguro voltar para a costa. E é uma coisa que não faz muito sentido quando a gente pensa, né? Eu vou para o mar porque é mais seguro. E nesse momento foi uma decisão que envolveu muito do que a gente estudou. A gente viu o comportamento das pessoas em situação de estresse, né? Algumas ficaram desesperadas, outras entenderam que era aquilo que tinha que ser feito para as vidas e para a segurança do equipamento. E é uma situação que no fim da história a gente parou a quase 100 quilômetros de Florianópolis.
e naturalmente todo mundo ficou seguro, mas ali essa decisão de não ficar mais próximo da costa e entrar para o mar foi algo que é uma decisão que tem a ver com aprendizagem, mas que quando chega à prática mesmo, a gente reluta em fazer o que é seguro. E é algo que quando você me fez a provocação, me veio fácil esse exemplo. E é um exemplo que eu uso até hoje, né? Uma aprendizagem que estava nos manuais, e a gente, por instinto, diria, não, eu vou para a costa. Uma decisão mais arriscada em algum ambiente que a gente acha que é controlado e na prática não é controlado. Então esse é um exemplo que eu lembro bem fácil e queria dividir com vocês. Esse tempo dessa vela aí era pós-graduação, é isso? Durante a graduação. Durante a graduação. Durante a graduação, a gente, com os amigos, a gente adquiriu um barco e ele foi nosso companheiro durante a graduação toda. Que legal, foi um projeto paralelo da turma. Foi um projeto paralelo. Que legal. E agora que a gente está ouvindo aí essa aventura, essa lição, eu vou expor aqui, vou fazer duas coisas agora para a nossa audiência. Vou pedir para o Bira chegar um pouquinho mais perto aqui para melhorar um pouco o enquadramento dessa câmera. Isso, excelente, Bira. E vou também revelar, agora que eu já falei o nome dele, né? Vou colocar aqui a legenda da nossa descrição. Então, queria que você se apresentasse agora, depois dessa história da vela, né? E eu acho que tem uma conexão boa aí dessa história com muita coisa que acontece dentro das empresas. Aí, se você quiser também aproveitar, depois de se apresentar, falar um pouco sobre isso. Tá. Bom, como o Júlio comentou, sou Birajara Maia, eu sou catarinense, nascido em Joinville, tenho a minha história toda de ensino relacionado a escolas públicas, então escola estadual, na sequência Instituto Federal de Eletrônica, né? Eu me formei na primeira turma de Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, na sequência Administração de Empresas e o mestrado em Computação na Federal de Santa Catarina. Então eu posso dizer que toda a minha história de ensino ela é relacionada a essa área pública e acadêmica, né? Eu sempre é algo muito forte dentro da minha jornada. Legal. E quando a gente fala hoje da tua principal ocupação, ou do teu papel principal aí na vida profissional, você está fazendo o quê? Você está onde? Você está como? Bom, hoje eu moro em São Paulo, eu sou vice-presidente de tecnologia e produto da Bionexo, que é uma health tech voltada para a área da saúde. Excelente. E hoje a gente também está transmitindo aqui, como o William falou, né, o primeiro episódio do ano, né, William? A gente está no nosso estúdio externo aqui, que acho que já é o terceiro ou quarto, não lembro agora, mas se você procurar aí no nosso canal do Podizagem, você vai ver esse fundo aqui em alguns episódios, né? Que é um lugar que a gente curte muito aqui, que é um clube aqui na cidade de Joinville, o Joinville Tênis Clube, e que autoriza aí a gente usar como estúdio externo. É um lugar agradável, né, William? Sem dúvida. E eu quero já iniciar aí convidar o William para iniciar aí a introdução do nosso primeiro quadro aí, William. O que você acha? Vamos lá. Então vamos aplicar e ouvir um pouco. Então roda a vinheta. Vamos lá. Esse quadro do Replay, Bira, é o quadro onde a gente compartilha com os nossos assinantes, digamos assim, nossa audiência, coisas que os convidados acreditam que valeu a pena fazer, coisas que deram certo, e eu acho que se podia, de repente, até fazer um link com a tua história de introdução aí, né? Eu não sei se alguma vez na tua experiência já aconteceu de algum plano não dar exatamente, não ser exatamente aquilo que você imaginava, né? A execução, você encontrar o clima mudar no meio do projeto, do trimestre, do ano, sei lá. E aí, coisas que você acha que você faria de novo, por exemplo, quando der uma tempestade que mudar o tempo muito rápido aí. Então, eu procurei, o exemplo que a gente deu de vela é algo que está relacionado muito com aprendizagem, né? Aprendizado de ler os sinais do tempo, das nuvens, do vento, né? Do barômetro, do termômetro, do higrômetro,
Ou seja, são indicadores que a gente tem que acabam nos ajudando a monitorar as condições e para onde a gente, mais ou menos, a gente precisa ir. Então, eu sempre acabei conectando esses elementos de aprendizagem, seja vela, mergulho, seja o Jeep, que eu tanto gosto, sempre tem um aprendizado e mostra para a gente que a única certeza que a gente tem é que os escopos vão mudar, né? E a gente nunca vai terminar o projeto do modo como a gente começou. Seja por uma questão macroeconômica, que é fora daquele contexto ali do projeto, sei lá... O projeto não influencia, né? Ele é influenciado ele é por... influenciado. E essa eu acho que é algo que eu mais coloquei em foco. Eu sempre procurei fazer com que a gente entregasse os projetos. Acabou virando até uma marca pessoal. E isso é algo que a gente sempre fica no contexto de monitorar o projeto e esquecer o ambiente que tem o entorno do projeto. A gente sempre fala muito de comunicação, né, que é importante, é super importante, mas as variáveis que estão relacionadas a garantir que aquele projeto seja executado, aquele empreendimento, isso é tão importante quanto a gente fazer comunicação. E a gente sempre acaba monitorando uma variável, né? O meu está pronto, né? E quando a gente vai fazer a entrega daquela matéria, não necessariamente tem fit, né? E aí isso tem disciplinas de projeto que falam disso, mas a gente acaba não monitorando muito essas variáveis maiores, né? Uhum. Que são o que acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que na tua história profissional eu acompanhei, a gente conviveu em alguns momentos, né? Verdade. E eu sei que você teve um início ali, a tua graduação, apesar de ter sido em administração de empresas, você iniciou como desenvolvedor nessa área de desenvolvimento e tal, né? Acho que começou em Softplan e depois DataSul, que foi onde a gente se cruzou a primeira vez. DataSul Projetos Especiais. Que era um P&D, mais ou menos assim, né? Florianópolis. E o que na tua trajetória toda, e agora como executivo de tecnologia, estou te fazendo essa pergunta com base em algumas situações que eu tenho passado recentemente. O maior problema é querer deixar o negócio perfeito e não conseguir lançar algo, ou é o contrário, é querer empurrar algo que não está pronto? Hoje, no teu papel de executivo de tecnologia, aonde que a tua energia está mais sendo aplicada? Até estou pegando um gancho no que você falou, né? Que às vezes a turma do projeto se preocupa com a sua disciplina, né? Com o seu conteúdo ali, quer fazer o melhor projeto do mundo, mas acaba esquecendo do que está acontecendo fora e às vezes perde um pouco essa conexão e tal. Uhum. E assim, de forma geral, o que tem sido assim o maior desafio? Convencer as pessoas que a gente tem que entregar uma versão 1.0 e testar e fazer acontecer, ou falar para o pessoal assim, calma, ainda não está maduro o suficiente, temos que... Esse ainda é MVP, não é produto, volta atrás. Qual dos dois extremos tem sido o teu maior desafio? Eu colocaria um terceiro elemento, que é garantir que aquela demanda ela é uma demanda que existe, tá? E a gente conviveu aí, você também, com executivos, empreendedores, fundadores brilhantes, ou seja, eles conseguiam sempre capturar a demanda, né? A gente deu exemplo desse projeto que a gente... posso dar alguns aqui, tá? Uhum. Trabalhei no departamento de estradas e rodagem em um projeto, isso em Florianópolis, em um projeto onde a ideia era monitorar pesos de caminhões através de uma tecnologia não tão sofisticada como a gente tem hoje, mas a ideia era fazer aquilo de uma maneira automatizada. O caminhão passava ali, ou seja, só que aquilo dependia de licitação, a tecnologia não era arcaica, ou seja, eu não tinha uma demanda latente ali para que aquele projeto se desenvolvesse. Equipe qualificada, treinada, motivada, e eu não tinha. Então, eu vejo que, por outro lado, a gente fez um projeto para uma cervejaria chamada Brahma, na época, em Agudos, hoje é a Ambev, né? Que era o primeiro experimento de um ERP fora da manufatura
do exemplo que a gente deu da DataSul, né, que era uma empresa de ERP aqui que nasceu em Joinville, né? Conceito de grade, né? Grade, então, era alguma coisa que era diferente daquilo. Ou seja, sempre quando o empreendedor, pode ser área comercial aqui, tanto faz, ele consegue determinar a demanda real, isso é tão ou mais importante, fundamental, do que a execução do projeto. Ou seja, eu determinei que aquilo é importante. E é um problema que alguém pagaria para ser resolvido. E eu tenho escala e aquilo vai puxar, porque isso vem com tecnologia, vem com treinamento. Eu entro com toda a turma atrás depois para fazer isso. Naturalmente que tem os requisitos que a gente comentou, de saber o que está fazendo, com a tecnologia correta, né? Se é nuvem, on-premises, né? que o pessoal hoje debate muito. Mas é isso que é o ponto. Eu vejo que quando a gente consegue focar na demanda, que ela é real, ela resolve um problema de verdade do mundo real, não uma solução que eu vou achar um problema, eu entendo que isso é algo que esse fundador, esse vendedor, ele estudou muito aquilo, ele tem os argumentos, ele fez um trabalho de planejamento, de discovery, né? E ele conseguiu determinar isso. E eu vejo que eu colocaria nessa sequência, tá? Até das empresas que funcionaram, você falou de alguns projetos que funcionaram, acho que a maioria falhou que eu participei. Mas eu acho que é interessante os projetos que funcionaram, aquela demanda ela era uma demanda real de mercado e ela precisava ser resolvida. Eu acho que esse é um diferencial. E assim, como é interessante como tem gente, tem pessoas, né, principalmente esse perfil que você falou, o fundador, os CEOs, enfim, que criaram suas próprias empresas, como tem pessoas que fazem isso de forma tão intuitiva, né? Natural. O cara não faz metodologia de design thinking, não sei inglês, o que, né? Não, o cara percebe isso em conversa de restaurante, em contato telefônico, em visita a cliente, o cara vê essas oportunidades e o cara vê isso o tempo inteiro, né? E às vezes ele até não consegue comunicar isso de uma forma, ou tudo que ele vê de oportunidade de uma forma tão estruturada, né? Ele é um problem solver, ele consegue resolver problemas, né? E ali ele coloca energia e tudo se alinha atrás daquele pensamento, né? Eu preciso automatizar os setores de uma indústria, né? E assim que nasceu os famosos ERPs aí, hoje aqui DataSul, São Paulo Microsiga, RM Minas Gerais, a Logocenter aqui em Joinville também, hoje tem a TOTUS aí, né, que resolve essas questões, mas nasceram lá atrás, de alguém entendendo que iria dar eficiência para esses departamentos que eram não conectados nas companhias. Mas alguém parou e conseguiu enxergar essa questão a ser resolvida. E naturalmente que aí sim eu coloco os recursos, tecnologia, mas isso que eu vejo muito forte hoje, isso vale para os projetos que eu toco atualmente, eu preciso ter certeza, os recursos são finitos para uma empresa de 10 mil funcionários, de 100 mil, finitos no sentido que eu tenho uma determinada quantidade, né? Nunca mais tem aquele recurso infinito, né? Então 10 desenvolvedores ou 1000, numa escala global, eles acabam sendo parecidos do ponto de vista de onde eu vou colocar o meu projeto, né? Isso vale para um Google, para uma Microsoft. E eu acho que isso que acaba determinando onde é que eu vou conseguir acertar esse veio, né, essa mina de água, e aí sim conseguir colocar minhas energias. E aí os recursos, tudo isso que a gente está comentando, acabam vindo de modo alinhado. Essa é a minha grande preocupação. Ter certeza que um projeto novo que eu estou começando, eu não vou começar ele porque ele é uma nova onda de tecnologia. Eu vinha pensando em falar isso contigo, eu já vi várias ondas de tecnologia, né? Então, desde Linux, eu fiz integração de sistemas Unix com mainframes que ainda tinham na universidade. Depois teve as ondas do TCP/IP, a primeira rede de internet na Federal, que eu participei do projeto aqui em Santa Catarina, da RNP, né, Rede Nacional de Pesquisa. E você vê que as ondas elas vão andando, né? As velocidades de internet, o Wi-Fi, linha de escada, mas na prática eu sempre tenho uma onda. E aí
a tecnologia ela vem para ajudar esse propósito de fazer essa entrega, e não o contrário, né? Então a gente viu lá os MetaFrames, Terminal Services, Web Services, a Amazon agora, o Werner Vogels acabou de declarar que ele talvez não tivesse tão certo na questão dos microserviços, e os monolitos não estavam tão errados. Nossa Senhora. Isso é o que me realiza a certeza de que eu preciso resolver um problema, e não a tecnologia. Isso só valida, né? Tem um post super icônico dele falando, olha, talvez eu tive a oportunidade de conhecer ele numa CeBIT na Alemanha, e a gente falou bastante sobre essas ondas de tecnologia. Então é algo que a gente sempre vê um artigo e acha que tem alguém extraterrestre do outro lado. E na prática é isso que a gente está falando. Essa onda vai ser usada para quê? Vale para IA generativa, que nada mais é do que a gente... mas vai mudar. Mas a gente falou isso também dos BIs, né? Algum tempo atrás, que iam mudar e eles não mudaram tanto, né? O Gartner tem um gráfico que quando eu vi pela primeira vez eu não entendi muito, que é o quadrante mágico. E eu acho que é uma representação perfeita do que é tecnologia de modo geral, não só tecnologia de computação, mas principalmente mostrando que eu tenho uma inovação, tenho os early adopters que vão entrar dentro dessa inovação, mas ali depois eu tenho um vale das desilusões, né? Que ali muitos projetos vão fracassar, as startups vão quebrar, vai faltar dinheiro, mas porque eu não necessariamente resolvi o problema que era para ser resolvido. E isso acaba sendo uma ótica, né? As linguagens de programação, né? Porque a linguagem COBOL vai morrer, e ele continua mudando nos bancos, né? Aí depois a gente teve as linguagens como o Delphi, como Pascal, e elas vão se estudar o Java, agora o .NET, a Python, e você vê que na prática a gente continua tendo uma tecnologia, mas em muitos casos a gente não consegue resolver o que precisa ser resolvido. Ô, Bira, vale da... Desculpa, William, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta, talvez não tão relacionada à parte de tecnologia, mas ainda pegando aquela fala inicial, aquela história ainda da época de faculdade, e eu queria transcender ela para os momentos atuais, porque ali você usou um exemplo que já chama atenção, né? Que é, no momento de estresse, como as pessoas se comportam. E a gente hoje vive uma nova geração, você, com esse histórico de carreira, você tem visto essa transição dos profissionais de tecnologia, a oferta de serviço, né, de demanda pelos bons profissionais tem aumentado, mas como lidar hoje numa cadeira tão importante, como lidar entre a expectativa, a emoção desses profissionais em projetos estratégicos, né? Porque, que nem você falou, hoje alguém vai trazer uma demanda, vai entender uma dor e vai propor endereçar aquela dor. E aí, como trazer o engajamento, trazer isso a um ponto de entregar, mas sem que a emoção tome conta, para que as pessoas consigam gerenciar uma boa entrega, mas dentro de uma característica e dentro de uma dinâmica um pouco diferente do que você já viu no passado. Como lidar com essa ansiedade, com essa dinâmica tão diferente num momento de estresse ou num momento tão importante? Olha, eu ao longo da minha carreira, seja acadêmica ou profissional, eu sempre tive bons mentores. Queria começar respondendo desse jeito. Que nesses momentos sempre conseguiram apontar os caminhos, né? Então, eu não vejo diferença nas gerações. Aliás, eu sou fã, eu acho que cada vez mais a gente vê profissionais brilhantes, aprendendo mais rápido e conseguindo fazer entregas assim sensacionais. E o meu papel, naturalmente, ele foi mudando ao longo desse tempo todo, né? Eu comecei lá, como o Júlio comentou, sempre com desenvolvimento, programador, depois para analista de negócios, infraestrutura, TI, cargos mais de gestão, e naturalmente que o que eu dedico mais o tempo agora, essa proporção de profissionais brilhantes, ela continua a mesma ao passar dos anos. Então, naquele grupo, eu tenho 4%, 5% que fazem a diferença, e hoje continuam sendo 4% a 5% que fazem a diferença
estão dispostos a aprender. A proporção, o pessoal fica falando de gerações e eu continuo achando que é tudo muito parecido. Continuam tendo os 4 a 5% que vão lá me perguntar o que é para fazer. O cara tem aquela curiosidade natural e quer saber onde que ele aplica aquela aprendizagem. Isso é muito bacana. E é isso que eu procuro passar do ponto de vista das situações, de como a gente fala com os stakeholders, né? Como que a gente consegue diminuir essa pressão, o que eles precisam quando eles têm capital alocado, ou seja, um stakeholder desse, ele está representando um fundo, né? A companhia que eu trabalho hoje, o maior fundo é um fundo americano, ó, é a Bain Capital, ou seja, quando ali um CEO está tomando uma decisão, ele não está tomando a decisão dele, ele está tomando para um fundo que ele vai representar. Então, o que a gente passa é que tem uma responsabilidade associada naquela decisão. E isso, dentro desse grupo, é muito bem visto. Então, naturalmente, que o papel que eu passo é do que precisa ser feito para que eles tenham conforto nas decisões. E uma palavra que é super importante para um mundo que é caótico e imprevisível é previsibilidade. Previsibilidade no que eu posso fazer. Então, quando a gente deu o exemplo do barco lá, a gente tinha um manual para seguir. E o mais tentador era a gente ir para a praia, as Três Marias ali, no Ribeirão da Ilha. Esse era o normal de fazer. Mas o manual falava para a gente ir, não aterrar na linguagem náutica, a gente ir para o mar. Porque estaria o barco é justamente para isso, para ele flutuar. E não ele ficar perto de uma costa, ele vai ter onda, vai estar raso, ele vai encalhar, e eu posso ter um desastre. E o que a gente passa, quando a gente controla as variáveis, a falha é justificável. Ó, eu controlei o escopo, falei com os stakeholders, mas teve alguma coisa severa, né? Uhum. Santa Catarina tem agora as tempestades aí, né? Tá bem recorrente. Então é algo imponderável, né, que aconteceu. Isso o stakeholder entende, né? O participante, o cliente entende. Porque você reportou, você estava no controle, e ele entende que alguma coisa saiu errado, né? Mas principalmente quando a gente consegue passar essa segurança para esse jovem, para esse aprendiz, né? Esse eterno aprendiz, que eu acho que é isso que faz a diferença lidar com essa pressão, tá? Você fazer o que precisa ser feito. Eu tenho um bom exemplo, William, que lá em São Paulo, eu saí de Pernambuco, ou seja, daí eu parei um pouco de velejar, eu comecei a correr. São Paulo é mais fácil fazer isso, né? Eu fiquei pensando o que eu ia fazer, eu comecei a correr. E aí eu percebi, comecei a correr algumas provas, meias maratonas, devo fazer nesse ano, em Chicago, a minha primeira maratona. Vai ter um Ironman a mais no mundo, será? Eu vou tentar. Mais um? É um exemplo, é um objetivo. E o que eu percebi, e tem muito a ver com a sua pergunta, é que a gente entrega ali naquela prova o que a gente treinou. Não existe, é muito fácil, né? Eu fiz o tempo lá de 50 minutos em 20 quilômetros, em 10 quilômetros, ou 1h30 em 21 quilômetros. Eu não consigo na prova fazer em 1 hora, não existe isso. Então, isso está muito relacionado ao que a gente está conversando aqui, né? Eu aprendo, eu treino, eu tenho a disciplina e eu vou entregar. A prova, na verdade, é mais um treino. É outra coisa também que eu desenvolvi. E por isso que eu tenho essa multidisciplina, que é o meu modo de estar sempre aprendendo, tá? Então, é um pouco disso que eu acredito que está relacionado a lidar com pressão. É fazer o que a gente treinou, né? Não existe um improviso ali, né? A gente sempre, como brasileiro, tem essa cultura, eu vou improvisar, não tenho que improvisar, né? Eu vou entregar o que eu estou preparado para fazer, né? Tem o algo a mais, é óbvio, sempre tem, mas não é um algo a mais de 50%, né? Então, é isso que eu acredito. Acho que essa correlação aí com o esporte, ela tem bem recorrente aqui nos nossos episódios, né? Nesse local aqui, a gente já entrevistou o Rodrigo Vendramini, não sei se tu já conheceu ele, que hoje ele está tocando ali a Clínica São Marcos, aqui em Joinville. Rodrigo Vendramini, conhece. Então, o Rodrigo, acho que ele já está nem lembro o que ele contou, acho que é o 5º ou 6º Ironman dele e tal, então, mas ele tem um histórico de
esporte radical, e eu não sabia, fiquei sabendo aqui no nosso... É muito legal o episódio dele, que ele corria de moto quando era moleque, aí ele resolveu fazer um negócio que era muito perigoso, o motocross. Aí ele foi fazer uma coisa mais light, pular de paraquedas. E hoje ele tá fazendo... Tá na fase calma dele, que são os Ironmans aí, os triatletas, aí, as provas de triatlo. E a gente vê que tem muita correlação dessa questão do esporte, né? De você se desafiar, como você falou, de se preparar e tal. E né, você está treinando, está com um determinado resultado, na hora de entregar, você vai ficar dentro daqui, né? A empolgação da prova te ajuda um pouco a se superar, mas você não vai ser disruptivo no teu... Não vai. Né? Não vai fazer na metade do tempo, não né? Vai. Você vai melhorar alguns segundos, né? 10% ali, que é a dedicação a mais da prova. É o adicional que você dá. A emoção ali, né? De estar naquele ambiente. Se você souber lidar bem com essa pressão, né? Souber levar... Se não quebrar antes. Né? Tem gente que não consegue lidar com isso também, entrega tudo no começo, enfim. Acho que essa é o principal desafio de prova longa, né? Tem que... De gerenciar a empolgação, né? De você saber que são 40 quilômetros ou 20 quilômetros, enfim, que tem que começar devagar e tal. Exatamente. E uma coisa que eu vou fazer, acho que pela primeira vez aqui no nosso podcast aqui, acabamos de fazer um quadro, sem ter a vinheta antes. Então, acabamos de passar pelo quadro Dica de Mestre. Eu vou colocar aqui a vinheta, só para o pessoal não estranhar muito, que a gente não pulou um quadro, é que o nosso convidado aqui já falou a dica de mestre, mas eu vou colocar a vinheta, então, só para não ficar sem essa... Acabamos de apresentar. Essa foi a dica de mestre de Mira, então, gente, de você estar preparado, de você, né, não se esqueça, acho que esse resumo aí foi muito bom, né, se você está fazendo lá 21 quilômetros em 50 minutos, né? Não espera você, na prova você... 1h30, 1h40. Você fazer em meia hora, né? Fazer pela metade do tempo, enfim. E eu acho que esse é algo que eu vou conectar até com uma coisa que o Bira já falou aqui, né? Do Gartner lá, que é aquela parte da curva da desilusão, o Vale da Desilusão. O Vale da Desilusão das adoções de tecnologia, que sempre tem essa... Que é uma aprendizagem também, né? É meio que necessário isso, né? É cíclico. É cíclico, né? Então, assim, vai ter aquele cara que vai entrar pela empolgação, que vai entrar, como você falou, não para resolver um problema, mas só para adotar uma coisa nova, para ser um desbravador e tal. E esse cara ajuda também, né? Ajuda. Mesmo ele tendo fracasso e está contribuindo, sendo o principal motivador desse vale da desilusão, ele ajuda, e ele é necessário para o processo. Né? Ele é necessário para o processo de inovação, né? Então, foi assim, lá, ele testou o limite, né? E ele descobriu que não funciona para isso. Eu lembro de CRM, eu lembro de BI, como você citou, e uma série de outras tecnologias aí. Eu acho que a própria IA, ela está passando um pouco por isso, só que eu acho que essa visão desses ciclos, dessas etapas que o Gartner coloca, eu acho que cada vez ela está mais... As etapas elas estão cada vez mais cinza, assim, o limite entre elas, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, acho que esse é um... Isso é um diferencial, né? Cada vez mais rápido aquele ciclo, ele continua acontecendo, mas ele está muito mais rápido, e é uma fase meio que se sobrepõe na outra, né? Não espera terminar uma fase para começar a próxima, né? Eu acho que a gente não tem mais as divisões grandes, né? Era industrial, né? Depois eu tenho uma nova... Eventos que marcam o início de uma coisa, né? Não tem mais isso. Né? Eu entendo que isso está relacionado à capacidade de aprendizagem, né? Eu nunca entendi YouTube, isso estou falando de menos 3 anos, né? Uhum. Como uma plataforma de aprendizagem, né? Eu tinha a visão lá atrás que o YouTube entretenimento de vídeos, assim como o Instagram e todas as redes que a gente tem aí. Mas quando a gente vê desde Discord a essas plataformas, o próprio YouTube que a gente citou, são plataformas que têm muito conhecimento, né, dentro tem aulas. Hoje eu sou usuário premium, né, para não ter as propagandas ali, porque tem muita coisa que me interessa como aprendizagem, e isso, naturalmente, que esses ciclos foram encurtados de uma maneira muito importante. Então, o que a gente conseguir aprender e ter acesso a um profissional, que você deu o exemplo de Ironman, que é o que eu estou mais ou menos agora tentando me qualificar,
para saber o que ele fez, como que ele anda na bicicleta, eu não teria acesso de modo algum simples. Teve um outro episódio que eu vou contar aqui, bem aqui na frente do tênis. Eu sigo no Instagram o Joinvilense e o Brenão. São 2 corredores aqui de Joinville. E eu passei, eu olhei, um cara estava na frente do tênis, eu estava com a minha esposa e disse, eu conheço aquele cara. Ele deu um tchau para ele, me deu um tchau. E aí, você já treinou hoje? Esse cara? É isso. Bora, isso. Ele corre aqui em volta do Morro do Finder. E aí, isso é que conecta as coisas. E uma das dicas de corrida dele era variar o terreno. E eu fui lá no Instagram e agradeci ele por essa dica para evitar a lesão. Não só correr no asfalto, não, ou seja, você correr na areia, você correr na grama para justamente evitar as lesões. Uma maneira que ele resolveu e me ajudou. Hoje eu faço isso, eu faço intervalado. E esse tipo de conhecimento a gente não teria de um Ironman, né? O que é uma bicicleta? Que bicicleta eu compro? Hoje seria o modelo antigo, um Google, né? A gente pegaria uma loja de acessório, mas não necessariamente a experiência de alguém que está fazendo aquilo, né? Ou seja, então eu aprendo. Pô, já entendi. Né? Se eu olho para o meu modelo de aprendizagem, o Jeep é algo que eu aprendi muito de mecânica, de trilha em si, da diversão toda da turma, mas eu perdi muito dinheiro do ponto de vista de... Tive que pagar literalmente para aprender. Eu tive que pagar para aprender. E naturalmente que quando eu entrei na corrida, óbvio que eu já tenho uma base de natação, né? Sempre fiz esporte, mas nunca corrida numa distância mais séria, de 21 e 42 que eu tô treinando agora. Mas eu já sei o que essa maratona que eu vou fazer agora em outubro, eu já vi ela no YouTube, onde se inscreve, onde corre. Outros caras, como eles se preparam para essa maratona, não é para uma genérica. Então, esse tipo de aprendizagem, quando a gente customiza, e o meu tipo de aprendizagem está relacionado a principalmente vídeo e áudio, eu gosto de leitura, mas o vídeo e áudio, a interação me ativa mais. E cada um tem a sua maneira, né? Alguns gostam mais de ler, né? Alguns participam de fóruns, eu prefiro o audiovisual. Então é isso que eu vejo que transforma a educação de modo geral. Legal. Essa conexão é muito legal. William, o que você acha da gente ir para os nossos finalmente aí? Tem um quadro aí que é o mais queridinho do pessoal aí, né? Isso aí, vamos para a vinheta do nosso último quadro e o queridinho. Vamos ver agora qual vai ser a dica. Então, nesse quadro, Bira, a gente costuma pedir para os nossos convidados falarem um pouco sobre decisões de aprendizagem, ou não, fica à vontade para falar de coisas que você viu que não funcionam ou que você não recomenda a turma tentar, ou pelo menos você não conseguiu atingir algum objetivo com alguma prática, algum tipo de decisão sua ou de alguém que você viu que você acha que vale a pena comentar. Eu acho que foram alguns tiros no pé que levaram à aprendizagem do que eu vou... É o vale da desilusão, mais ou menos isso, né? Todas as situações que eu me envolvi, com grupos que eu participei, que a gente pode considerar um tiro no pé ou algo a não ser repetido, é a gente tomar uma decisão sem ter os elementos todos para que a gente tenha convicção do que a gente está decidindo. Isso significa que, seja um problema de tecnologia, um problema de software, um problema empresarial, a gente toma aquela decisão com base no alguém falou que, ou seja, nunca ter aquela profundidade de se acercar, e a gente, como a gente precisa ter essa velocidade na tomada de decisão, a gente sempre está se expondo ao risco de decidir algo errado, com algum prejuízo muito concreto no curto prazo. Então, todas as vezes que a gente decidiu sem ter, ao mesmo tempo que a gente leva para planejar um projeto ou uma atividade nossa na nossa vida, a gente precisa também
planejar para conseguir tomar aquela decisão. Então, todas as vezes que a gente tomou essas frases que a gente sempre tem de efeito, né? Tomar uma decisão é melhor do que não tomar, ela funciona num livro. Mas às vezes é melhor não tomar a decisão mesmo, porque enquanto a gente não tem elementos necessários para conseguir fazer aquela decisão. Isso vale para uma mudança de emprego, vale para uma mudança para uma startup, que eu estou numa grande corporação e fui convidado para fazer parte de uma startup. Eu acabo conversando isso muito até com os jovens, né? Vou para lá, mas tá, qual o mercado que essa companhia tem? Ela tem demanda? Não, mas é SaaS, e o pessoal vai pelo lado que brilha, né? Lá vou usar ChatGPT, entendi, mas que mais que você vai usar além de OpenAI? Quem que é? Quem que tá? Quais são os fundadores? Então a gente acaba tomando decisões que acabam afetando o nosso desenvolvimento. E às vezes eu preciso fazer parte daquela corporação por um determinado período para ter aquela bagagem de aprendizado, conhecimento, ou seja, não julgar rapidamente, isso aqui não me serve, isso aqui é burocrático, né? Eu lembro numa conversa recente, vale a pena dividir também, alguém estava falando da IBM. IBM é uma empresa, uma multinacional grande, né? E a pessoa falou, pô, mas a IBM é muito burocrática, não gosto do jeito. Eu disse, cara, mas é uma mega empresa com lucro bruto gigante, e o que está de errado nela? Então são frases ao vento, sem ter aquela devida profundidade. E a gente precisa exercer algo que é o único nosso, que é a cognição. Ou seja, a gente tem que pensar para ver o que a gente vai decidir, o que a gente vai tomar de decisão, para que a gente não dê esse tiro no pé. Toda vez que a gente faz isso muito lendo uma história, né? Ah, mas o Steve Jobs conseguiu fazer. Mas isso é uma história de 1 em 1 milhão, né? Que bom que ele conseguiu, né? E às vezes quando a gente vai descobrir não foi tão assim, né, que aconteceu. Então a gente tem que usar a nossa cognição e a cognição da rede que a gente consegue alcançar, dos nossos amigos. E é óbvio que é um processo solitário, mas eu acho que tem que ativar essa rede toda para que você não dê esse tiro no pé. Seja numa decisão pessoal, numa decisão de empresa. E a gente não essa cuida, é a recomendação. Muitas vezes o nosso ego acaba gerando toda uma busca de confirmação de algo que a gente quer emocionalmente justificar, né? E sempre vai dar certo, né? E tudo que a gente olha começa a reforçar aquela opção que a gente quer, não a que é a melhor. Exato. Né? E é muito difícil alguém, por isso que eu acho que essa questão de ter uma rede é muito importante, porque o outro consegue ver coisas que eu não consigo ver, né? Geralmente é assim, né? Então, assim, eu tendo a querer confirmar aquilo que eu já decidi de forma intuitiva ou de forma emocional. Assim, você deu o exemplo da empresa, não. Eu tenho uma simpatia pela empresa que tem o tobogã dentro do, né, o colchonete lá, o puff, é colorido e tal. Então, tudo que eu analisar vai ser para ir para lá, porque eu acho aquilo ali mais legal. Mas, pô, de repente tem uma multinacional que, se eu tivesse uma experiência lá dentro, 4 anos depois ou 2 anos depois, eu sairia no mercado muito melhor, mas só que lá não vai ter o tobogã, não vai ter o negócio coloridinho, talvez seja um pouco diferente, mas, cara, vai me abrir muito mais portas, enfim. Então, talvez a voz de alguém mais experiente ou alguém que tente quebrar esses vieses, né? Eu acho que esses vieses têm muito a ver com o nosso ego, com as nossas crenças e tal, né? A gente tende a acreditar naquilo que a gente já viu funcionando, enfim, às vezes tem que pedir ajuda para alguém. Esse tiro no pé aí, eu acho que foi bem explicado aí, foi bem exemplificado, né, William? E aí queria te ouvir um pouco aí, William, para fazer o fechamento aí, para a gente ir para os nossos minutos finais aqui de agradecimento e de fechamento. Não, queria agradecer o Bira por compartilhar aí muita coisa bacana. Obrigado, Júlio. A gente vai ter bastante conteúdo esse ano, então a gente vem se planejando para deixar bastante conteúdo, compartilhar bastante história. Então, continue seguindo os nossos canais, a gente sempre procura gravar semanalmente, então a gente vai continuar essa rotina aqui, compartilhando histórias incríveis. Bira, obrigado mais uma vez. Siga o Podizagem,
indique aos seus amigos, colegas, porque esses conteúdos são muito ricos para muita gente. Então, obrigado mais uma vez, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação, Bira. Obrigado por ter aceitado o convite e por ter vindo aqui na nossa locação externa aqui, compartilhar um pouco da tua experiência. Foi muito legal te ouvir, conhecer um pouco da história aí que eu já conheci em partes aí, né, pela nossa convivência, mas hoje foi bem bacana. E fica aí à vontade para as tuas palavras finais aí para nossa audiência. É legal, Júlio, William, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar dividindo experiências, e eu fico à disposição caso alguém queira entrar em contato ou eventualmente falar sobre esse tema tão nobre que é conhecimento, gestão e educação, né, que acabam transformando a vida não só pessoal, mas a vida da sociedade que a gente faz parte hoje, né? Isso nos torna melhores cidadãos para que acabem fazendo com que o nosso mundo seja muito mais habitável, né, do ponto de vista de conhecimento. Legal. Gente, muito obrigado e nos vemos aí nos próximos episódios do Podizagem. Até mais. Até mais.